Quando a gente vai para o 3D, aí já tem empresas bem específicas nesse estilo que eu admiro demais, que é o, vamos dizer, o motion high-end. E esse mercado é um mercado mais difícil de entrar, porque já tem empresas pelo mundo que elas são referências e que todas as grandes marcas gastam muito dinheiro nelas. Você pode se tornar um artista muito especializado nesse nicho e trabalhar para essas empresas. Você vai ganhar muito bem. Por exemplo, a Tendril, que inclusive é um brasileiro que é dono, que tem escritório no Canadá, no Brasil, em São Paulo. Ela é uma das principais referências do mundo nesse tipo de animação, pô, e atende clientes como Microsoft, Samsung, só marca sinistra, e eles ganham muito dinheiro. Mas é muito difícil a concorrência nesse mercado, porque tem em Londres, em Nova York, empresas especializadas nesse nicho, e quando você está de freelancer é muito mais difícil você pegar trabalhos desse, porque são trabalhos muito complexos tecnicamente, que requerem uma estrutura maior para poder fazer. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Esse é um exemplo clássico de motion design high-end. E aí eles usam muito Houdini, Cinema 4D, usa Redshift, a Tendril usa muito essas ferramentas. Mas, cara, é um trabalho que fica visualmente incrível, não é simples de fazer, não é fácil de ser feito, tem muito conceito, design, storyboard, muitos conceitos que terem que ser aprovado antes, animatic, para poder entregar um nível desse. E um freelancer é muito difícil chegar nesse nível quando está começando. Tem que ser, aí já é um motion design mais experiente, tem fotografia muito boa, renderização muito boa, realista, uma questão de design, de cor, de forma, geometria, de movimento, de enquadramento, de cinematografia no motion. Então, o motion design high-end é um mercado que dá muito dinheiro, tá? Mas é um mercado muito difícil de entrar. Você tem que querer realmente se especializar nele, mas se você focar seus esforços nele, você vai ganhar dinheiro porque é um nicho interessante. Só que você tem que ralar. Você vai virar sênior para chegar aqui. Ó, aqui, por exemplo, a gente já fala muita coisa de Houdini, de Redshift, até mesmo de Unreal dá para usar coisas nesse tipo de trabalho, tá? Mas é um trabalho que você vê poucas pessoas aqui no Brasil fazendo, concordo? A galera do Brasil, o motion design daqui é a galera achar que é neon. E não tem nada de neon nisso. Se você vê essas peças de design, elas são incríveis. Tem um banco de referência, porque volta e meia a gente tem uns trabalhos de design e tal. Cara, eu acho muito bonito. Design clean, poucas cores, tem muito essa coisa da questão do branco ali, de ser clean e de ter uma ou duas cores que representam a marca. Cara, isso para mim é o motion design, não é? E aí entra num ponto que as pessoas confundem. Quando começa a usar muito 3D, iluminação, renderização, textura, look dev, a galera acha que isso é efeito visual. Ele usa as mesmas técnicas, os mesmos programas que os efeitos visuais usam, mas é motion design, não é VFX, não é efeito visual, tá? Por quê? A diferença do motion para o VFX é justamente que o motion ele é imagem em movimento. Foca motion design em imagem em movimento. É videografismo. O VFX é aplicar efeitos com bases filmadas, tá? E aí, quando a gente vai para aquele tipo de cena, ela está muito mais próxima da animação 3D, de animar em 3D elementos totalmente criados em computador, do que o efeito visual. E esse é o grande erro que a galera confunde. Hoje em dia, todo mundo acha que motion é VFX. VFX é a mesma coisa que motion, que é a mesma coisa que animação, que é a mesma coisa que edição VFX, que é a mesma. É tudo isso, sabe? E não é. Grava sempre isso. O VFX, o efeito visual, visual effects, é quando a gente está produzindo coisas em 3D, integrando numa filmagem. E aí o motion design é quando a gente está criando imagens em movimento, criando animações em movimento, elementos em movimento, sejam eles 2D ou sejam eles 3D. Porque quanto mais você tiver esse conceito na sua cabeça definido, é melhor para você, primeiro, entender para onde você quer ir no mercado e depois não ficar falando merda por aí. Eu peguei aqui alguns exemplos de estilo NFL, NBA, né, que são aqueles motions meio TVzão, que eles usam logos, escudos e tudo mais. Eles já estão
começando a migrar muito para o Unreal. Ó, esse daqui é no Unreal. Mostrei para vocês. Esse daqui é mais um exemplo de Motion Design Real. E olha que louco, o cara pegou e criou um sistema de fazer motion usando movimentos reais no Unreal. Ó, ele está usando sensores do celular, usando controles para poder criar animações ali baseado no movimento. Então, olha que louco o ponto que o Unreal dá uma liberdade criativa que chega no nível absurdo. Ele está fazendo testes de motion design interativo usando controles e o celular no Unreal, uma coisa que até pouco tempo atrás não era tão simples de ser feito e hoje em dia já dá para fazer, tudo renderizado em real time. Então, abre uma nova perspectiva de criatividade. Ó, esse tipo de motion, qualquer pessoa faria. Ah, cinema 4D, é Maya. Não, isso tudo aqui é feito no Unreal, com as novas ferramentas lá do Unreal. A pessoa consegue tirar uns renders super bonitos e animar rápido essas coisas dentro do Unreal. Então, se você trabalha com motion, fica ligado que o Unreal ele vai trazer muita coisa boa, né? Muitos de vocês já devem ter visto o Project Avalanche, que é a parte de toda a toolset dedicada para Unreal, tá? Ó, eles deram como exemplo aquele Rocket League, que é o videogame de carrinhos, né? Que joga futebol para botar a bola no gol usando os carrinhos. Tudo isso é animado e feito no Unreal. Todos esses motion designs do game é feito no Unreal. Inclusive as animações 2D dos gráficos em movimentos são feitos dentro do Unreal. E é muito louco a gente ver esse nível de qualidade chegando em real time, que abre uma perspectiva nova para o mercado.